No ar, mais um Soul Podcast, e hoje eu não tô com um convidado especial, eu tô com duas convidadas especiais. Mas antes de eu apresentar para vocês, roda a vinheta. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu preciso fazer os meus agradecimentos ao nosso parceiro oficial aqui do Soul Podcast e do Studio For You, que é a eMovie Digital. Essa tela interativa que você está vendo aqui no nosso cenário foi fornecida pela eMovie Digital. Essa tela é tipo de telejornal, você pode riscar, apresentar, então é ótima para uma sala de aula, sala de reunião, um curso online, qualquer coisa desse tipo bem interativo. Então, se você quiser saber mais sobre esse produto fantástico, eMovie Digital, tá também na descrição do vídeo. Agora, bora lá. Eu tô aqui com duas convidadas. Ei. Mãe e filha, olha que legal. Acho que isso nunca aconteceu, é a primeira vez no Soul Podcast. Sério? É um prazer estar aqui com você hoje, Gabriel. Mônica e Camila, muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Estamos muito felizes de Mônica estar e aqui. Camila são, como eu já falei, mãe e filha e também sócias. Olha aí, é por essa você não esperava. Elas são donas da Morikawa Clinic. Isso. Falei Exato, certo? Falou. E e conta pra galera como surgiu a Morikawa Clinic. Começou com a Mônica, começou com a Camila, como é que foi? Na verdade, a gente sempre foi da área da beleza, né? Ela tanto com a parte de unhas, eu entrando na área de estética, ainda estava muito nova. Mas num jantar no Outback, a gente teve, de fato, a iniciativa de abrir a clínica. E aí eu tava pensando, parada, assim, sabe quando você tá procurando um nome? E aí eu falei, nossa, mas o meu nome é tão bonito, eu quero levar ele pra frente, né? O Morikawa, que é um japonês forte, que não é tão comum também. E aí eu tava pensando, falei, pô, meu sobrenome com a clínica, né? Morikawa Clinic. Aí ela tava assistindo uma série. Aí eu sentei na frente da TV, eu falei, então, o que você acha do nome Morikawa Clínica, Estética e Beleza? Aí ela falou, nossa, Gostei. realmente é um nome bom. E aí surge a MC, né? Porque Mônica, Camila, Morikawa Clinic, né? Então, Nossa, não tinha surge a pensado MC. nisso. A MC. Que legal, já tava tudo escrito então. Já. Tava tudo preparado pra ser esse nome. Exatamente. E Mônica, como é que é você veio antes, porque você é a mãe aqui. Sim. Como é que foi esse processo de carreira seu? Então, o meu processo de carreira começa quando ela tinha 5 anos. Né? Então, lá nos meus 26 anos, mais ou menos, eu resolvi fazer um curso de manicure. E aí eu fiquei na sala de aula, né? Lá atrás eu já tinha um histórico de sala de aula, então não foi algo novo, o novo realmente foi a área da beleza na minha vida, né? Então fiquei como carreira mesmo como professora e profissional, né? Manicure e pedicure, depois viro pedagoga, depois faço uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios, já tive uma empresa antes, ela teve 4 anos de vida, né? Depois a gente encerrou as atividades, mas ela foi uma empresa muito, como que eu posso dizer, bem-vinda no sentido de sucesso, né? O encerramento realmente foi opção encerrar, não foi porque ela não deu certo, né? Ela foi maravilhosa. E assim, o bichinho do empreendedorismo, quando nos pica, né? Nos morde ali, ele fica. É difícil voltar, hein? É difícil. É difícil voltar. É muito difícil. Então, quando eu vi ela se formando biomédica, especializando em estética, e aí tentando trabalhar em outros locais, né, eu falei, poxa, por que não a gente ter a nossa? Né? Legal. Agora, pera um pouquinho, que você foi num ponto que já era a minha próxima pergunta. Como é que foi o processo da Camila e o quanto a Mônica foi fundamental nessa escolha ou não? Como é que foi isso? Você diz... De você seguir também para a área da beleza, Uhum. da saúde, da estética.
Quando eu tava Fala a escolhendo... Ah, lá vem. Eu gosto assim, porque aí vem uma história que todo mundo imagina que é uma... e aí vem uma história nada a ver. Assim, quando eu era criança, eu sempre gostei de me maquiar muito. Eu fazia umas maquiagens de machucado também. Aquelas de corte no pescoço. E do Legal. nada eu aparecia na sala pra eles mostrando, olha, meu pescoço tá cortado. E aí meu pai sempre falou que eu tinha um dom de mão mesmo, de harmonia do rosto. E ele falava, você tem que trabalhar ou com arte cênica ou com alguma coisa de que vá maquiar o rosto. E ficava, não, pra quê? Isso era pequenininha. Pequena, eu tinha o quê? Acho que uns 16, Menos ainda. 15, 16, né? Por aí. Acho que bem menos. No balé eu já maquiava. É verdade. Eu tinha 12, porque ela tem um 13 histórico de anos. bailarina, né? Ah. Tem aí Eu tinha 12, 13 anos por aí. Caramba, eu acho que a harmonização e balé tem alguma ligação, porque não é possível. A Ari fez, a Gabi fez, agora a Camila, já é a terceira que eu conheço. Eu fiz, eu não cheguei a me formar, você mas também? até o 7º ano dancei. Instiga muito o fato de você ter que saber se maquiar, você ter que saber arrumar o cabelo, você ter que maquiar a sua amiga. Então você acaba... Aquela coisa de luz e contraste, você acaba já pegando desde os espetáculos, das apresentações. Mas enfim, aí eu me especializei de fato na biomedicina como histotecnologia clínica, né? Então eu trabalhava cortando peças humanas, basicamente, em laboratório. Só que aí eu fui muito migrando... agradável, diga-se de passagem. Muito, aí muito. Se vocês quiserem entrar nesse assunto... Olha, É um nível de psicopatia. Mas... Aí, de fato, ela sempre falou, quando eu tava escolhendo a biomedicina, ela falou, você vai aplicar Botox em mim. Você vai aplicar Botox em mim. Eu falei, mãe, eu tinha agonia de agulha no rosto, quando eu via vídeos dessa área, né? Eu falava, não quero. Aplicar Botox em você? Não vou. Ela falou, não, você vai pra área da estética. Enfim, escolhi a biomedicina, mas especializei em outra área. Depois que eu fui ver que eu fui entender esse ar empreendedor que também estava em mim, e num âmbito de laboratório onde eu não tinha, eu era estagiária, mas eu já liderava um time de estagiárias, eu já estava treinando outras estagiárias, eu falava, gente, meu lugar não é aqui como funcionária, eu sou muito boa como uma gestora também, e eu já sentia isso, aí eu falei para eles, e aí a gente migrei para a área da estética, já era uma área que me instigava ali naquele momento mais. E aí começou, né? E aí ela faz a pós, né? Faz a pós-graduação em estética e começa a estagiar em estética, né? Só que a gente tem uma complexidade muito grande na área da beleza que seria, sem tocar numa ferida, mas já tocando, no sentido das pessoas acharem que tá fazendo tudo certo, tudo correto e que tudo bem fazer as coisas minimamente corretas, vamos colocar assim, né? Então, foram pequenas coisas que eu falei, não, vamos abrir a nossa. Porque a nossa clínica, ali, a gente realmente vai fazer com competência, com qualidade, respeitando as nossas clientes que passam por ali, né, que permanecem com a gente, porque a gente tem um compromisso muito grande, que é a questão do ser humano. Ela está indo ali, ela está investindo em algo que é decisivo para a vida dela. Então, a gente, enquanto profissionais que está ali para cuidar da autoestima e dessa transformação da vida dessa pessoa, a gente tem que ter um compromisso real com o que a gente está fazendo, né? Então, nessa conversa que a gente teve nesse jantar, eu paralelamente já vim conversando com meu marido, né? Porque eu falei, eu tenho vontade de ter um negócio novamente. E assim, a Camila está aí, está trabalhando, está fazendo um trabalho excelente. Por que não fazer isso no nosso legado, construindo a nossa clínica? Né? Isso porque nas clínicas que eu trabalhei, eram clínicas de rede, e eu via muita coisa errada. Muita coisa errada, mas assim, num nível que não deveria existir quando você está lidando com um paciente. Que, querendo ou não, você está lidando, além da saúde, da estética dele, a saúde estética dele. Então, eu chegava em casa indignada com as coisas que eu via. E coisa de 2 meses, 1 mês que eu tô nessa clínica, eu sou promovida, fico assumo cargos que nem era pra eu estar assumindo. E aí eu fiquei, não, tá muito errado isso. E o potencial que eu tô vendo que eu tenho nessa área, eu consigo aplicar isso no meu negócio também. Então aí a gente entrou em um consenso de que num plano de negócio daria muito certo. Entrar com essas duas forças juntas e capacitar a Morical Clinic, de fato.
Que legal. Agora me diz uma coisa. Se a Camila tivesse virado advogada, a clínica existiria? Vixe, essa pergunta é intrigante, hein? Talvez não. Talvez não, porque... E talvez sim. Porque a clínica surge de um plano meu, pessoal, né? Conversando com meu marido ali naquele momento, eu quero começar a atender, eu quero começar a treinar novas técnicas, e de repente evoluir aí para um instituto, né? E por que não? E aí meu marido, por que não somar forças? Entendi. Né? Mas já havia um plano, talvez não teria acontecido tão rápido. Ok. Né? Teria Agora, demorado mais. agora vamos para cá. Camila, se sua mãe fosse auditora fiscal, ia ser ótimo. e aí, teria clínica? Eu acho que teria. Hoje você estaria com uma clínica? Acho que eu teria. Em algum momento ali, a partir do momento que eu entrei na estética, que eu vi esses gaps, que eu fui passando, depois eu fui para uma sala parceira, eu fui vendo muitas coisas que eu não queria trabalhar ali, eu não queria ter no meu negócio, eu já teria de alguma forma fazendo o meu negócio, seja com eles, com a ajuda de suporte deles, ou não. Eu daria um jeito de fazer dar certo. Mas nessa área eu não ficaria sem ser o meu negócio. Legal. Então, E ela sendo auditora fiscal, poderia já fazer... juntaria a sociedade também. Exatamente. Sim, poderia ser a contabilidade ali. Também. Bom, bacana. Agora, diga uma coisa pra mim. Vocês criaram a clínica muito por conta de tudo que vocês carregam, de toda a experiência na área e também por uma dor do mercado, né? Que vocês que a gente encontrou. Comentaram aqui por cima. Sim. Pensando nisso, quando a clínica foi criada, qual o principal diferencial hoje da Murikawa Clinic? Eu diria que não só a parte de você entregar a naturalidade nos procedimentos de fato, mas é você ter um acolhimento com uma pessoa que está colocando as dores dela ali dentro com a gente. Então, é você criar um vínculo, uma conexão com as nossas pacientes, com as nossas clientes, com as nossas alunas também. Isso. E a gente tem muito forte de voltar à elegância, à feminilidade dessas mulheres. Então, elas chegam muitas vezes com uma história super triste, uma dor muito difícil. E a gente abraça essa dor junto com elas. E a gente quer trazer de volta, revigorar essa elegância, essa feminilidade que elas precisam ter. Eu acho que o grande diferencial nosso é esse. A gente acolhe muito bem, ao mesmo tempo a gente faz essa mulher voltar à energia feminina dela. Exato. E na assim, sua potência. Isso. E realçando o que há de mais bonito e natural na própria beleza da nossa cliente e da nossa paciente, né? Sem fazer distorções de imagem, que a gente vê que muitas pessoas estão sofrendo disso. Né? Então, a pessoa se olha no espelho e começa a não se identificar mais de tanto procedimento que está fazendo. Então, o nosso propósito na clínica é realmente realçar o que há de mais belo, né? E tratar essa dor. O que te incomoda realmente? Né? O que você deve, o que não deve? Porque eu acho que o profissional não é só falar sim. Eu acho que tem uma hora que o profissional ele vai ter que falar, calma, vamos pensar melhor, vamos replanejar. Então, assim, sem trazer esse excesso que a gente está vendo surgindo, porque as pessoas estão dando, na realidade, um passo para trás, né? A gente vê pessoas, por exemplo, eu falando da minha área agora, né, que são unhas. A gente viu um boom muito grande do alongamento de unhas aí no setor. Né? Então, as pessoas usando as unhas artificiais, unhas construídas. Lógico que a brasileira ama uma naturalidade. Isso é um perfil nosso. Para o mundo. A gente vende um padrão muito bonito de beleza para o mundo, né? Só que a própria brasileira percebeu que dava para ser mais natural. Então, em unhas, lá na clínica também, as nossas clientes realçar realmente a naturalidade do que ela traz. O que você traz de mais bonito e que a gente consegue realçar isso. Né? E para as nossas alunas também, essa pulguinha empreendedora que a gente tem é passar isso para elas também. Exato. Porque todas da área da beleza são, no fundo, grandes vendedoras e grandes empreendedoras. Precisam ter um dia o seu negócio ou trabalhar para alguém, mas vai ter que vender de alguma forma. Então, também a gente passar esse feeling para elas.
essa coisa inspiradora que a gente tem tanto dentro da gente, passar para elas nesse sentido. E claro, o mínimo que a gente tem que entregar é sempre qualidade e segurança. Mas a gente pontua isso muito forte lá na clínica. Sim. Bom, daqui a pouco a gente entra na parte educacional, que vocês estão falando das alunas. Já já a gente vai para esse tema. Mas nessa linha que a gente está falando, eu vou fazer uma pergunta que... Cuidado com a resposta. Quais são os serviços e o que, na verdade, vocês vendem? Olha, eu vejo que nós temos os nossos serviços, né? Então, os serviços seriam o quê? Né? O que a gente realmente vende, o que a cliente chega ali e ela vai despender algum valor financeiro, né? Então, esses são os nossos serviços de unha, serviços educacionais, e aí toda a parte que ela vai falar com muito mais propriedade do que eu, né? Na parte da harmonização, enfim. Mas eu acho que o que mais a gente tem lá na clínica é realmente uma experiência muito bacana, um acolhimento muito gostoso, um olhar carinhoso, né? Um respeito muito grande. Eu acho que o valor que a gente transmite é isso, né? De as pessoas se sentirem bem com a gente, na nossa companhia, se sentir bem no nosso espaço, né? Se sentir acolhido. Isso, para nós, assim, eu vejo como fundamental. Independente do preço, independente do número, né, que está envolvido ali. Porque isso vai além, muito além do que o número diz. Muito bom. Vai lá, quero ver um pouco de você é a agora. Parte agora. Eu vendo produtos estéticos, procedimentos estéticos. Então, a pessoa vem me procurando muito porque ela acha que, às vezes, o que ela precisa é mexer ali numa coisinha ou outra. Mas o que eu, de fato, vendo para elas é o prazer delas estarem bem com elas mesmas. A luz que ela precisa para voltar de novo. Ui, olha a minha delicadeza aqui, ó. Eu e meus desastres. Ela é delicada, eu sou delicada só com a agulha na mão. Mas, de fato, aquela luz e energia que a mulher está precisando ali no momento, que a mulher, que o homem, que seja, quem chegar para mim, é o que eu vou entregar para eles. Não só com procedimentos estéticos, mas também com tudo que minha mãe acabou de complementar. O nosso acolhimento, a nossa conexão. Mas eu vendo, de fato, essa luz. E também o embelezamento das mãos. Exato. Né? Uma mulher com a unha mal feita, eu diria que ela é uma mulher muito triste. Muito que ela triste, se olha e fala, meu Deus, minha unha tá horrível. Então, a gente também vende essa felicidade de você olhar e falar, nossa, minha unha tá maravilhosa. E lembrar da gente um pedacinho ali no coração. Que legal. Você sabe que eu tava num curso recentemente e aí tava falando de técnica para contratação e tal. E olha que bacana. Acabei lembrando de você agora. O palestrante, o professor tava falando assim, olha, quando eu vou fazer o processo seletivo, eu já reparo em tudo. A postura, como a mulher chega e tal, se for uma candidata mulher. E se ela tá com a unha feita, o cabelo arrumado. Porque assim, se ela não tiver com a unha feita, o cabelo arrumado, se ela não cuida dela... Qual é o significado de cuidado que ela vai ter? Será que ela vai ter cuidado com as funções dela dentro da empresa, né? Sim. Então, olha que interessante. Sim. Isso A imagem É vocês falando isso, eu me lembrei dessa passagem. Tanto a pele reflete o quanto a gente cuida de nós mesmos, quanto da nossa saúde, quanto as unhas também refletem isso. A beleza das mãos. Como que a gente está cuidando nesse sentido? E isso reflete no cuidado que a gente vai ter com qualquer outra coisa. Então, isso é muito importante de colocar. E você está separando esse tempo para você? Porque eu acho que é algo que as pessoas precisariam priorizar um pouco mais. Às vezes eu como mãe, né, agora, fiz lá os meus sacrifícios, a gente sabe que enquanto mãe, a gente sacrifica tempo, até desprendimento financeiro, para muitas coisas para os filhos, né? Mas em que momento você vai parar para olhar para você? E falar, nem que seja minimamente, a gente não está falando de despender financeiramente absurdos, mas minimamente, vamos cuidar um pouco para ter uma autoestima aí bacana, né? Porque isso reflete se você é uma empreendedora, se você é uma funcionária, porque eu acho que tem duas formas da gente empreender na vida. Empreender dentro de um negócio ou empreender no seu negócio. Eu acho que sempre, independente da posição que a gente ocupa, nós somos empreendedores.
né? Então, é óbvio que empreender no negócio de alguém é uma coisa que eu vou ter uma certa tranquilidade, porque a gente, enquanto empreendedora, sabe o quanto isso tira um pouquinho a nossa paz, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, que legal, muito legal, mas despende muita energia também. Então, assim, por que não cuidar um pouquinho de você? Até para você se dar um autoabraço, um autoconforto, um carinho para você mesma, né? Então, acho que isso é fundamental. Fala muito a respeito do autocuidado. A nossa imagem comunica muito, né? Uhum. Comunica bastante. Teve um encontro que a gente foi de mulheres. Um encontro muito bacana, por sinal. Muito bom. Uhum. E aí você vê, né, o perfil das mulheres que estão ali, todas empreendedoras, mas você percebe que elas não tiram tempo para cuidar delas. E no momento que eu fui me apresentar, fui fazer o meu pitch, bem calorosa, bem empática, o que eu sempre tento colocar conscientizar as pessoas é o seguinte: qual a imagem que você quer transmitir hoje? Qual a imagem que você quer transmitir no futuro também? Então, você vai ser aquela vovó bem cuidada, que os netos vão olhar e falar, nossa, eu quero ser igual a minha avó. Ou você vai ser aquela avó toda desleixada, vamos colocar assim, mas que as pessoas... a vovó tá mal, hein? A vovó tá mal. Se a vovó levantar os braços, é capaz de levar. Quando tá naquele grupo, o pessoal fala, nossa, sabe, a tia Maria não tá bem. Então, quem que você quer transmitir nessa imagem no futuro? E hoje, qual imagem você quer transmitir também? Uma imagem mais segura? Uma imagem que inspira as outras pessoas a também cuidarem delas mesmas? Ou uma imagem de desleixo, de descuido? Aí é aquela coisa, você tem que ponderar pra você o que é mais importante. Mas a imagem comunica demais. Comunica. É muito importante. Aí a gente vai também muito na linha daquela teoria da jovialidade na longevidade. Exatamente. Hoje a gente tem avanço tecnológico absurdo, avanço da medicina em paralelo. Então, expectativa de vida cresce demais. Sim. Porém, nossa pele não, né? Então, se a gente não cuidar, realmente... Ela vai mostrar. A gente vai estar lá com a cabeça boa, com saúde, provavelmente, né? Com energia. Com energia, mas... Exato. Eu acho que é a gente envelhecer com qualidade. Não é falar, eu não quero envelhecer. Envelhecer é algo positivo. Eu vejo o envelhecimento como algo positivo. Com sinal certeza. que eu estou vivendo. Exato. Sinal que eu estou aqui, estou curtindo a minha vida. Tendo experiências, convivendo com a família, vendo filhos aí prosperarem, constituir família, enfim. Mas por que não com qualidade? Não é deixar de envelhecer. Acho que aí mora o pulo do gato. Você vai envelhecer, mas com qualidade. Então... Acompanhando, às vezes, até a sua personalidade. Porque, às vezes, você olha na imagem de uma pessoa... ela não acompanha a personalidade que ela tem. Tem uma personalidade jovem, uma personalidade animada, que gosta de comunicar, que conversa, que faz amizade muito fácil. Mas a imagem dela não comunica a mesma coisa. Então, não acompanha. Eu acho que é importante isso acompanhar. Sim. Até para a pessoa se sentir melhor Sim. também com ela mesma. E usar a tecnologia a nosso Ao favor, favor. né? Sim. Claro. Eu acho que isso Sim. é E não é com fundamental. filtro de Instagram, né? Exatamente. Não Porque não favor. adianta, né? Instagram, gente. Você coloca uma foto lá linda no seu Instagram, aí quando você encontra pessoalmente, você fala, Você não reconhece. aquela pessoa. É a irmã? O que aconteceu, né? É sua prima, tava aqui. Pois é. Legal. Só para não passar batido, a Mônica falou algo muito interessante sobre 2 tipos de empreendimento, né? Exato. Empreender Dentro de um CNPJ. dentro de uma empresa. Isso. E na sua E empresa. empreender na sua empresa. Isso é muito Exato. legal, porque a gente também bate muito nessa tecla. Toda reunião, treinamento de equipe, a gente fala, vocês não trabalham para a Hoff, vocês trabalham para vocês, né? Então, é legal ter essa visão, as pessoas terem essa visão, tanto para crescer nas empresas, ou até para desenvolver um lado empreendedor mesmo, Sim. e aí seguir um caminho tendo a sua própria empresa. Então, foi bem legal isso que a Mônica falou. E pro lado da Camila, a gente estava falando muito sobre também essa questão de se priorizar, de cuidar de si. E todo CNPJ por trás tem um CPF. Exato. Então, se esse CPF estiver fraco, O CNPJ não anda. não vai Nem a acompanhar não, tá, gente? Não Uma vai coisa, acompanhar. puxando um gancho do que você falou, que o que eu vejo muito, isso, nós sendo sócias, eu conheço muito
dessa novidade do ramo dela. E ela vê muito da novidade do meu ramo, né? Que são coisas que eu não sou especialista no dela e ela não é especialista no meu. Mas o que eu vejo bastante nesse meio empreendedor no dela é que ainda precisa conscientizar mais de que são empreendedoras. Exato. Às vezes, empreendendo na empresa de alguém, mas no fundo nelas mesmas, que é o que você falou da Hoff. Porque elas ainda não se veem como uma empreendedora de fato e não enxergam o quanto elas podem crescer Potencial. sendo manicures, Uhum. sendo pedicures, né? Exato. Elas ainda não enxergam isso, eu acho que isso é muito importante, a gente bater no martelo, bater em cima toda vez. E assim, romper com preconceitos, né, que ocorrem aí. Eu ia te perguntar isso, você acha que tem preconceito na Muito. profissão? Nossa, muito. Muito, muito. E isso é muito feio. E vou colocar que não é um preconceito só externo. Às vezes é um preconceito interno Da própria mesmo, bolha. da própria pessoa. É. A pessoa que ocupa aquela posição. A própria profissional, Se ela... inferioriza. Isso. Elas ela não mesmo... acreditam no potencial delas. Exatamente. Então, existe um quê social. Eu acho que o que estamos vivendo hoje está nos levando para outro patamar, né? Mas essa pessoa precisa ocupar esse lugar. Ela tem que falar, eu posso, eu consigo, e eu tenho orgulho de ser. Né? Hoje, quando me apresento, eu sou a Mônica professora, eu sou a Mônica empresária, eu sou a Mônica que faz farmácia, eu sou a Mônica pedagoga, eu sou a Mônica pós-graduada em gestão de negócios, mas eu sou, tudo me traz aqui, a Mônica manicure. Então, a profissão manicure me traz ao dia de hoje. Então, eu sou manicure com muito orgulho. Com muito orgulho. Então, legal. Não me envergonhe de falar isso. A minha profissão é ser manicure, pedicure. Mônica, se esse corte não tiver no teu Instagram, depois a gente vai mas conversar, que vai eu vou tá. brigar contigo. Tá Vai bom. estar. E aí, Muito o que bom. acontece? Eu, enquanto educadora, e eu, enquanto empresária, eu tenho que mostrar isso e falar, olha, é legal. É bacana, é uma profissão super válida, né? É uma profissão necessária. Ou as grandes modelos que a gente vê, ou as grandes atrizes que a gente vê na televisão, elas entram com a unha por fazer. Tinha uma profissional manicure ali fazendo, né? Então, não tem por que falar que eu sou inferior, de repente, a uma biomédica esteta. Exato. Por quê? Porque são espaços diferentes de ocupação. Então, ocupa. Pega esse espaço para ti, toma essa profissão para você, Sim. né? Porque hoje, por exemplo, eu estou fazendo farmácia. Então, já concluí meu primeiro semestre com sucesso. Aí. Já vou estar aí iniciando o segundo semestre agora em agosto. Tem uma jornada de mais 7 semestres pela frente. E às vezes as pessoas olham e falam, por quê? Eu falo, cara, porque a minha profissão demanda isso. Mas qual é a sua profissão? Manicure. E por que farmácia, então, sendo que você tem uma profissão manicure, né? Porque a farmácia vai trazer para mim insumos que só a farmácia vai me trazer. E não é pelo fato de eu ser manicure somente, vamos colocar assim, né? Manicure, que isso não vai me agregar. Quando eu for orientar uma cliente, eu consigo orientar com muito mais propriedade do que não tendo essa bagagem, né? Então, é algo que, assim, não é porque eu ocupo uma profissão que, de repente, a sociedade coloca ela como banal, que isso não vai me elevar e me colocar num patamar diferente, né? Então, e isso eu posso colocar para ela, que ela me inspirou bastante, porque o fato dela estar na área da saúde, né, que, como biomédica esteta, me trouxe esse bichinho de eu preciso da área da saúde na minha vida também, porque tá plena na área da beleza, na área educacional, mas a área da saúde está me soando uma necessidade aí, para ter um patamar de orientação diferente, né? Então aí eu falei, não, deixa eu me mexer, sacudir essa poeira, né? Que legal. Você Aos vê, 47, me formando aos 51. Iniciando a faculdade. é pra Pois poucos, viu? É pra poucos. Mas isso é visão, gente. A Mônica tem visão. Ela amplia o horizonte dela, ela não tá conformada. É a questão do inconformismo, que a gente também bate muito nessa tecla. Exato. A pessoa tem que ter o perfil mesmo, né? Não tem jeito. Tem que ter o perfil empreendedor, porque Tem que precisa... gostar de ir atrás. Precisa buscar. estar inconformado sempre. Por mais que, exato. o time tá ganhando, tá legal, mas a gente sempre mexe em alguma coisa para melhorar ainda mais, né? Sempre tem Sim. um ajuste fino ali para ser Sempre feito, dá pra né? melhorar. Sempre. Isso me dá muito orgulho de ouvir ela falar, porque antes da gente pensar na clínica, aí volta lá atrás,
ela tinha uma ideia mais limitada dela mesma. E quando a gente juntou nossas forças, as duas abriram a mente em muitos aspectos. Sim. Então, isso dela, hoje, aí eu entro na parte também da parte de ensino que a gente faz, mas ela é uma inspiração para as alunas dela do nível que eu nunca vi. Nunca vi mesmo. Como ela inspira, como ela motiva. E o fato dela de nós duas juntas... Não me faz chorar, hein, pelo amor de Deus. Faz sim. Vamos fazer ela chorar. O fato de nós juntarmos nossas forças, e aí as duas potencializaram demais, isso aumentou cada vez mais a força também que ela tem sobre as alunas dela, de motivar mesmo, de colocar essa pulguinha de falar, vamos buscar, vamos melhorar. É o exemplo ali na cara, né? Eu acho que assim, a gente tem que dar o primeiro passo, tem que subir o primeiro degrau, porque a escadaria ela é imensa, né? Mas o primeiro degrau ele precisa ser subido. Então, é nesse momento que a gente inspira, né? E faz com que dê o primeiro passo, né? Que legal. Não precisa chorar. Você Tá para. muito fofinho esse podcast. Daqui a pouco eu vou dar uma apimentada nele. Calma. Pode apimentar. Tá muito fofinho. Mas antes disso, eu quero aproveitar que vocês entraram no gancho da educação. Como que surgiu isso? O que vocês ensinam? Qual que é o escopo ali desse motor 2 que vocês têm aí na empresa? Motor 2, posso? Né? A gente está aí com a Morikawa Institute engatinhando, né? E a gente está com... A nossa maior intenção é especializar esses profissionais. Então, trazendo esse propósito que a MC tem, que a Morikawa Clinic tem, e colocar essa proposta para esses profissionais, que existe esse potencial. Tem como melhorar, tem como crescer, tem como ampliar, né, esse ganho, vamos colocar assim. Porque o objetivo da gente ser empreendedor é a gente ter sucesso, é a gente ter qualidade de vida, né, a gente ter... Aí você fala assim, eu vou abrir uma empresa para ter tempo, né? São duas coisas antagônicas, né? Que você olha e fala, não conversam essas duas frases. Mas a gente está plantando um futuro. A gente está construindo um legado. Eu acho que isso é o mais importante do empreendedor. E levar, através da Morikawa, do Morikawa Institute agora, né, da parte educacional, esse olhar para esses profissionais, né, que tem sim como você melhorar sempre. Né? Então, através de especializações, enfim, para que ele tenha ali uma qualidade mais elevada nesse serviço, né, nessa experiência do cliente, que é importante. E ela tem uma bagagem tanto na parte de ensino, de pedagogia em si, e na parte de unhas, manicure, beleza, no geral, biossegurança, que eu virei para ela e falei assim, você tem que passar isso para suas alunas, você tem que ter as suas alunas na MC. E aí a gente olhou essa oportunidade de mostrar, porque ela tem conhecimentos que não são tão comuns. Comuns na área. E ela tá passando isso para justamente essa profissional que tá parada, que tá no limbo, que tá no mesmo, mais do mesmo, refinar o que ela já tem. Então, aperfeiçoar essas técnicas com esse conhecimento. Exatamente. É muito bom. E você junta aí algo que muitas pessoas querem, porque você tem um conhecimento técnico e também você tem um conhecimento para ensinar. Que são duas coisas completamente diferentes. Né? Isso. Exatamente. Você pode ser a melhor pessoa do mundo tecnicamente. Se você não souber mostrar aquilo para a pessoa... Se você não tiver didática, você não ensina ninguém. Exato. Então, assim, o meu propósito de vida, na realidade, é deixar isso para essas profissionais. De falar, olha, tem como melhorar. Tem como ser, cara, bem-sucedido nessa profissão, sabe? Romper com esse estigma de que, eu vou só fazer... Não. Tem como ser mais. E como que é o curso? Olha, o nosso curso ele vem com um ensino mais especializado, né? Então, eu não consigo falar agora com propriedade a respeito do método. Esse método já está no forno, ele está sendo criado, mas se eu falar aqui, enfim, está no processo de registro de marca. Então, é algo que meio que está
guardadinho. Não, mas fala pra ainda. gente como é que vai ser o curso. Tem a parte teórica, a Sim. prática, vai ter gestão também, vai ser só a parte técnica, como é que vai ser isso? É presencial, é online? Não, presencial. A princípio, presencial. Tem planos para um online aí, né, que é importante, mas um online mais iniciante. Um online que você vai conseguir dar os primeiros passos. Mas o presencial, ele entra com a bagagem de especialização, né? Então, pegar na mão, então vai ter aquele conteúdos, né? Então, histologia da pele, histologia da unha, histologia das doenças, essas orientações que a gente tem que passar para o cliente, que não é só a execução, né? É o olhar, pode, não pode, né? E o método em si, que seria a construção desse embelezamento das mãos ali, né? Dos pés, enfim. Trazendo também a questão de saúde muito forte, né? Uma coisa que Através eu vejo... do que mais? Só te interrompendo um minutinho. Através do que mais? Biossegurança, esterilização, postura profissional, gestão, que eu acho que é um gancho muito falho em algumas formações, de não falar sobre isso, como que você vai ganhar esse dinheiro e como você vai gerir ele, né? Então, vendas também. Exato. Uma coisa que eu vejo bastante nos cursos que ela faz, tanto nos de aperfeiçoamento, quanto nesse novo que vai nascer, é o fato... No mercado das unhas, é sempre linha de produção. Então, é um monte de gente e bota para você fazer com o cliente. Isso não corrige o acabamento, não corrige os pequenos detalhes que, de fato, fazem a diferença numa unha bem feita. E nos cursos que ela faz, todos é a aluna e ela. Para a aluna tirar todas as dúvidas que ela tiver, extrair tudo que ela precisar e consertar os acabamentos, melhorar esses acabamentos que fazem toda a diferença nessa unha. Então, esse diferencial no curso dela é incrível. E todas as alunas falam disso. Ela fala, nossa, eu precisava de alguém do meu lado para me corrigir, porque eu fiz o curso tal e a professora fala, ai, mexe aqui, e ir embora. Então, ela tem essa proximidade com a aluna, isso é muito bom. Lá na clínica, no máximo 2 alunas. No máximo. Esse é o meu máximo. É bem exclusivo. É bem exclusivo, Bem exclusivo. Para justamente eu conseguir dar essa atenção. De falar onde que realmente você precisa que a gente coloque aqui a sua energia de aprendizado. Aqui é a minha dor. Então, é nessa dor que a gente vai trabalhar. E você pega a galera que já tá no mercado há muito tempo, a galera mais recente... Todo mundo não vou colocar, porque assim, eu gosto de já trabalhar com uma profissional, né? Mas independente se ela está iniciando ou se ela já está há tempos no mercado. Ela já tendo essa noção. Então, o único requisito é já atuar no... Exatamente, no setor. Esse é o único pré-requisito. A técnica ela já tem que saber para ela melhorar esta técnica. Exato. Então, ela não vai aprender a técnica do básico, ela vai aperfeiçoar a técnica que ela já tem. Exatamente. Essa é a proposta. Legal. A gente falou recentemente aqui no podcast sobre o preconceito dessa profissão, desse mercado. Como vocês fazem hoje para valorizar esse produto, trazer mais valor agregado, para vocês saírem dessa disputa só por preço, por exemplo, né? Trazer uma experiência, e como a harmonização e outros procedimentos que vocês têm na clínica ajuda isso? O grande diferencial que a gente entrega para essa profissional que está aperfeiçoando com a gente é a autonomia de raciocínio para ela. Então, o que acontece? A cliente, quando senta na mesa da manicure, ela acha que só tá indo fazer a unha com a menininha. Vou lá na mocinha fazer a unha. Essa mocinha é uma profissional que sabe esclarecer para você todas as dúvidas que você tiver. Então, o grande diferencial de uma profissional qualificada para uma profissional crua, que aí sim é uma profissional que se diferencia no mercado, você pode ter qualquer dúvida. Você pode chegar com a sua unha preta. Ela vai saber te dizer o porquê que isso aconteceu e vai elucidar isso para você. Então, a sua segurança que você vai passar para sua cliente é muito maior. A harmonização, a parte de estética, ela entra junto com esse autocuidado na questão da cliente, né? Na questão profissional, eu entro muitas vezes nos cursos que a gente dá para entrar nessa questão mais fisiológica da coisa, mais clínica da coisa. Como que ela vai entender o que é uma unha de fato?
o que é constituído o tecido dessa unha. É um tecido tegumentar. Ela tem que entender o que é isso. Então, é uma profissão... Eu não faço ideia do que seja, mas eu acredito. Pode acreditar. É um tecido anexo ao nosso corpo. Não é só uma unha que você vai fazer qualquer coisa nessa unha. Então tem que tomar cuidado, igual você toma cuidado em uma harmonização, igual eu tomo cuidado em qualquer tratamento estético que eu vou fazer. Todo mundo tem indicação, contraindicação. Então essa profissional, ela sai com esse diferencial de eu tô pronta para responder qualquer tipo de pergunta e qualquer caso que você me der na mão. Exato. E assim, ter esse conhecimento em mesa é um diferencial muito grande hoje. Técnica tem várias. Unhas maravilhosas, lindas, né? Mas essa pessoa que está te atendendo, qual é a bagagem que ela carrega? Então, em termos de orientação, como que ela consegue aí conduzir isso de uma forma bem legal nesse atendimento? Então, qual é a real necessidade dessa cliente? Será que é só fazer uma unha rapidinho e ir embora? Né? Se eu estou cobrando aquele preço baratinho, quantas clientes eu vou ter que atender nesse dia? Qual vai ser a qualidade de vida que eu vou ter enquanto profissional? Então, a gente vem com essa proposta muito forte de vamos agregar valor ao que você está trabalhando, vender realmente um trabalho que para essa cliente vai ser mais do que um serviço, vai ser uma experiência. Essa cliente vai transcender o fato dela estar fazendo a unha, ela vai vir com... aquele momento, eu vou lá na Morikawa Clinic, né, fazer as minhas unhas, porque é o meu momento. Legal. Não é só o fazer as unhas. Então, a nossa proposta é transformar essas profissionais neste perfil, de falar, dá para você ter menos loucura de agenda e maior qualidade de atendimento sem perder rentabilidade. Legal. Que isso é o fundamental hoje que essas profissionais precisam. Ótima linha de comunicação para esse curso, hein? Muito bom. Isso Gostei. Vamos lá, eu falei que eu ia apimentar um pouquinho esse podcast que já está indo para a reta final, então eu preciso fazer essa pergunta. Camila, qual a maior dificuldade de trabalhar com a mãe? Tava muito fofinho. Tava muito fácil. Tá muito fofinho. Somos sócios, mas mãe e filha. Presta atenção, que existe uma teoria e todo mundo bate nessa tecla. Não contrate alguém que você não possa demitir. Vocês já ouviram isso? Já. Legal. Então a gente fala muito isso sobre parente, sobre amigo. Colocar aquele familiar na tua familiar. empresa. E aí, vamos lá. Nós temos sócias aqui, mãe e filha. Exato. Como é que faz? Quando eu sei lidar muito bem com ela e ela sabe lidar muito bem comigo. Não me vem com a Mas, resposta calma. Tem que ter algum... Nem tudo é um mar de nem rosas. Nem tudo são flores. A gente discute, não vou falar que não discute. Mas... E a discussão, às vezes, é bem acalorada. Mas é aquela coisa assim, essa energia que você tá vendo aqui, do tipo, ela é minha mãe, eu sou filha dela. Mas nós somos sócios e quando sócias, nós somos profissionais iguais. Exato. Então a gente brinca, a gente às vezes dá uma alfinetadinha no meio da conversa. Mas a gente tem uma comunicação entre nós muito boa. E isso foi uma das coisas que eu pensei quando a gente, acho que você deve ter pensado também, quando a gente estava pensando em abrir a clínica. Porque não tem como eu ter uma sócia que não vai pensar junto comigo. Sim. Tudo bem, vou colocar aqui, já que Gabriel quer apimentar. Boa! Agora eu gostei. Quer pimenta, quer vapor, então a gente coloca. Na reunião que nós tivemos para a abertura da empresa, no momento da abertura, não lembrava. Que eu coloquei a proposta, porque até então estava entre eu e meu marido, né? Eu falei, então eu tenho uma proposta para fazer. Vamos abrir uma clínica, eu e você? Falei para ela. Ela, como assim, mãe? Eu falei, abrir uma clínica. Eu falei, você é biomédica esteta, eu sou manicure com experiência de mercado. Vamos abrir, vamos fazer virar, né? Vamos construir o nosso, né? Porque a gente tem uma experiência bacana. Não, mãe, mas espera, não sei o que lá. E bate a insegurança, né? Eu já tive uma empresa, ela nunca tinha tido, né? O pai é um empresário aí de sucesso, um empreendedor de sucesso. Então, deu aquele meio que um baque, não é? Ela, mas como que vai ser eu e você? Porque você... Isso. Isso é ela falando, isso ok? Eu falando, sim. Deixando claro, palavras dela. Você é grossa.
Aí eu olhei assim e falei, grossa? E aí eu tomei Aí na testa. Aí ela foi grossa, Eu tomei velho. na testa. Aí meu marido, sua mãe não é grossa. Ixi, aí ele se juntou ainda. Porque estávamos Deu ruim nós pra quatro. você, acabou. Inclusive tem Aí né, ficou ruim o pra Yoichi, ele estava presente, que é o meu filho mais velho. Ela tem 24, o Yoichi tem 28, Uhum. né? E aí o meu marido, não, sua mãe não é grossa. Aí eu falei, bom, vamos lá. Ele falou assim, ela é só um pouco mais direta. Eu falei, se ser grossa é falar as coisas de forma direta e transparente, Então, sim. então sim, eu sou grossa. E assim, numa sociedade, para dar certo, essa relação tem que ser transparente. Uhum. Tem que ser direta. Não adianta eu ficar e aí vamos colocar fora papel mãe e filha, né? Uhum. Tem horas que eu falo para ela, vamos falar agora como sócias. Boa. E aí a gente muda o chip, É. tá? Eu não vou me magoar enquanto mãe e você não vai se magoar enquanto filha. Eu não tô falando com a minha filha agora, eu tô falando com a minha sócia, Legal. né? Então, vários momentos eu troco realmente esse chip, Uhum. né? Da mesma forma, quando eu tô falando com ela. Ela tem uma personalidade que eu já conheço, já sei lidar. E eu já falo, ó, Vocês mas estão olhando essa carinha fofinha aqui? Aí, brava, olha aí. Isso aqui é brava. Eu falei que eu ia Ela é apimentar. brava. E eu, assim, eu já falo pra ela assim, ó, eu não tô falando do que você tá errada e que o processo tá ruim. Eu tô falando do que dá certo e do que não dá. E isso eu comecei a perceber muito depois que eu li aquele livro Comece pelo Porquê. Por quê? Tem pessoas do perfil que são mais como, e tem pessoas que são mais do porquê, tem pessoas que são mais para gestão, mas pessoas que são mais para comercial, pessoas que são mais técnicas, pessoas que são mais idealistas. Uhum. E aí a gente junta isso, e nessa manobra eu e ela, eu entendi exatamente qual era o perfil dela e qual era o meu perfil. Então, a partir do momento que a gente entende isso, fica tudo muito mais claro, muito mais fácil de correr. Tem seus Exato. perrengues, tem suas sempre vai discussões, ter. porque a gente tem que discutir, pra gente tomar decisões, a gente tem que discutir tudo isso juntas, seja elas discussões boas ou ruins. Mas eu já falo pra ela, isso daqui, não tô falando que a sua intenção é ruim, e nem que você tá fazendo errado, mas é que não vai funcionar. Se fizer Exatamente. assim, não vai funcionar. E a gente tem essas conversas o tempo inteiro, né? Qual é a estratégia? O que a gente vai elaborar? O que a gente vai fazer? E aí, nesse dia que ela falou que eu era grossa, eu falei, você tem que entender que para essa sociedade dar certo, em muitos momentos eu vou conversar com você enquanto sócia. Então, tira a minha figura de mãe dessa conversa, porque senão vai pro coração. E isso, dentro do nosso lar, eu e meu marido, a gente construiu uma família onde a gente tem conversas transparentes. Uhum. A todo momento. Então, não existe na minha casa assunto proibido. Isso sempre foi falado, sempre. Então, todas as dificuldades, tudo que precisar ser falado, precisa ser falado. É. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo do embate. Se eu tiver que entrar numa discussão para a gente resolver um problema, eu vou entrar. Uhum. Porque eu acho que o foco está na solução. Sim. Não está no sentido de ficar batendo boca. Porque se for para entrar só para bater boca, eu nem entro. Porque vai levar nada a lugar nenhum. Uhum. Né? Então, a gente construiu essa sociedade embasado nisso. Uhum. Porque a gente, para poder ter sucesso, para poder levar para frente, né? Porque se for ficar levando pro coração, tem não coisas vai. que aí não vai rolar Não vai, realmente. já tinha E aí, dado como errado você no bem início. colocou, é uma sócia, eu sou uma sócia, e que a gente não vai poder se demitir aí. É. E aí? Né? Então, quando a gente tem uma dor realmente, no sentido mãe e filha, isso também é conversado. E aí a gente tem o mesmo propósito, a gente tem a mesma ideia, a gente tem o mesmo final, a missão ali. Então, pra que a gente vai ficar batendo boca pra coisas irrelevantes, ao invés de fato, resolver o que é relevante, Uhum. pra aproximar a gente a essa missão, a esse Uhum. propósito? E não é porque nós somos sócios que a gente também não tem a relação mãe e filha. Isso é. Que isso é uma E aí relação que eu digo que é um diferencial não da minha empresa, mas da minha família. A gente tem um senso de equipe muito grande, isso desde quando eu e o Yoichi eram bem pequenos. Uhum. A situação tá ruim, tá uma merda. A gente coloca isso na mesa, As cartas são as todas cartas postas. são todas abertas. Uhum. E aí todo mundo se junta pra falar, então, ok, como que a gente vai fazer pra melhorar essa situação? Seja da família, como que a gente vai fazer pra melhorar isso, pra diminuir o que tá acontecendo, pra chegar de fato numa solução. Uhum. Então, ela sabe lidar com pessoas.
eu sei lidar com pessoas. E a gente não esconde nada uma da outra. Exato. É um jogo de transparência toda hora. Então, por mais que a gente tenha nossos perrengues, a gente resolve sempre eles. Legal. Nenhum fica, nada fica pra trás, né? A gente assim. tem alguns lemas, né? Tem coisas que a gente abstrai e finge demência. E tem horas que a gente não estica o chiclete, né? Para de esticar esse chiclete, vamos embora. Boa. É relevante? E é isso. Se é relevante, a gente fala. Se não é, a gente não fala. Eu brinquei aqui de apimentar, mas por que eu fiz essa pergunta? Porque é muito importante para quem tá assistindo e tá nessa situação, nesse dilema de putz, vou trabalhar com meu irmão, putz, eu vou trabalhar com meu pai, com a minha mãe, como é que vai ser? Então, a gente tem um exemplo vivo aqui e um exemplo de sucesso. É legal pra gente encorajar as pessoas e elas deram o caminho das pedras. Se você não pegou, volta o vídeo, pega um papel e uma caneta e anota. Porque elas deram várias dicas aqui de ouro pra você que tá com esse dilema aí de trabalhar ou não com familiar, com um amigo muito próximo, enfim, é sempre muito complicado. Mas sabendo fazer, não tem coisa melhor. Sim. Né? Exato. E analisar bem o perfil do familiar que você vai colocar, se você for colocar algum familiar. É uma pessoa que, de fato, gosta de pôr a mão na massa, de trabalhar? Porque, querendo ou não, é correria. Você tem que estar sempre olhando a melhoria, resolvendo o problema, resolvendo os perrengues. É uma pessoa que tem esse toque, essa agilidade? Se isso daí já não coloca. Porque a probabilidade de dar errado no futuro é muito fácil. É uma pessoa que discute sobre tudo, que fala sobre tudo, que tem ideias sobre tudo. É uma pessoa super fechada, que é nela, não gosta de mudança, não se adapta, não é flexível. Se é assim, também já não coloca, porque vai dar problema. Exatamente. Legal. Essa duplinha aqui de ouro, ela foi destaque da nossa turma, de uma das nossas mentorias. E por ser destaque, elas tinham que estar aqui no Soul Podcast contando a história delas. E eu queria saber, para depois a gente ir pro nosso bate-bola rápido e finalizar o nosso episódio. O quão importante é uma mentoria, um investimento em curso, o quão essa visão de investir para crescer é fundamental na trajetória de vocês. Então, esse investimento na mentoria foi fundamental porque traz um outro olhar. Porque por mais que você está à frente de uma empresa, é o seu olhar. Né? Quando você traz alguém de fora, você traz um olhar diferente, um ponto de vista completamente diferente, que vai agregar. Óbvio que para quem está indo para uma mentoria já tem que ir de peito aberto, né? Ir realmente com vontade de aprender. Esse é o primeiro ponto, porque senão nem adianta, né? E com vontade também de colocar aquilo que você está aprendendo em prática, que isso é uma coisa que a gente trouxe muito forte, né? Nesse sentido de vamos olhar, vamos ver como que a gente pode pegar toda essa bagagem, né, que está trazendo para nós e colocar em prática para nossa realidade, né? E eu acho que um bom gestor, um bom líder, um bom empreendedor de fato, ele vai sempre pensar o que ele pode fazer para melhorar o negócio dele volta no que a gente já está falando aqui desde o início. Mas a gente precisa, a nossa visão, ela nunca pode ser limitada ao eu sei tudo. O que eu tô fazendo, eu sei tudo, eu vou aprender tudo sozinha, eu consigo tudo. A gente não consegue tudo. Nós não conseguimos tudo, porque a gente não sabe de nada, no final das contas. A gente tem que estar sempre aprendendo. E se você quer ser um bom gestor, um bom líder e ter um bom negócio, um negócio de sucesso, você precisa de pessoas que traçaram esse mesmo caminho para te dar uma luz, para te dar um caminho. E com a maior humildade... Exato. Bati no microfone de novo. Com a maior humildade, você aprender com aquela pessoa. E pegar os macetes, pegar essas dicas e querer aprender cada vez mais. E aí você pode ensinar outras pessoas a partir do momento que você aprende. Então, essa mentoria foi a gente ter mais desse caminho, ter diferentes caminhos para poder seguir, mas abrir esse leque, abrir essa visão, a direção. Então, e eu tenho uma, assim, e assim, a gente tem que ter a humildade de falar, eu posso ser a pessoa mais bem-sucedida da face da Terra, né? Tenho lá uma bagagem de 20 anos de profissão, mas assim, eu tenho que saber identificar onde eu posso melhorar. E aí, dar o passo para trás, no sentido de, vamos pegar alguém que possa ajudar, alguém com quem eu possa aprender, porque por mais que a gente tenha sucesso e tenha conhecimento, a gente não sabe tudo. E a experiência do outro pode agregar muito
para o seu negócio. Então, eu acho que o fato da mentoria foi realmente um ponto, né, chave para nós ali, para Que legal. Para alguns Pra casos, poder uma agregar. luz no fim do túnel. Pra exatamente. gente, uma direção, um caminho. Que legal. Então, para cada um vai Eu chegar cos- de uma forma. Eu costumo falar que quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Exatamente. Isso né? mesmo, Porque isso a mesmo. gente amplia tanto a visão que a gente fala, meu Deus, tem muito mais Tem para muito aprender. mais pra aprender. Exato. É isso Não mesmo. para, isso é algo que não tem fim. Legal demais. Obrigado por esse depoimento de vocês. Inclusive, a gente faz parte também de mentoria. Então, para você, e temos uma pedagoga aqui, que pode falar melhor do que eu, mas para você ensinar, você tem que sentar para aprender antes. Exatamente. Né? Então, sentou para aprender, levanta para ensinar. Esse é um preceito básico aí, porque também guru de internet tem um monte, né? Exato. Que fala, Master educador fala, tem vários, fala né? o que não faz. Exato. Mais especula do que de fato ensina. Pois é. Mas vamos lá, foi muito bom o bate-papo, até extrapolei um pouquinho aqui do nosso cronograma, mas vamos fazer o nosso bate-bola, é rápido. Ok, Então vou fazer a mesma pergunta, aí a Mônica responde, depois a Camila. ok. Pode ser? Pra gente Pode não ser. se perder na ordem. Uhum. Vamos lá, um hobby. Dança. Corrida, esporte. Legal. Uma pessoa. Meu marido. Ah, meu namorado. Ah, eu pensei que ia ser a mesma pessoa agora. Você fala meu pai. Legal. Um sonho. São vários. Vou escolher um. Uhum. Construir um legado com bastante sucesso para deixar para minha família. Boa. Meu sonho de vida, mesmo, ser mãe. Um dia. Poderoso. E se eu falo que minha definição de sucesso vai acontecer quando eu ser mãe. E esse legado que a gente já está construindo hoje é para eu poder entregar isso nesse momento para eles. Muito bom. Essa é a última. Tá. E aí eu vou deixar vocês escolherem, Hum. tá? Então, nessa última eu peço o seguinte. Se vocês fossem escrever um livro, qual seria o título desse livro? O que eu vou deixar vocês decidirem? Se vai ser um livro de cada ou se vocês vão escrever um livro juntas. Eu vou deixar vocês escolherem. Mas é um título, se vocês fossem escrever um livro hoje, qual seria o título dele? Nossa, eu preciso pensar. Esse é nisso daí. muito Esse difícil. É Desafio, Esse né? pegado, É bom que vem umas reflexões na cabeça. Você já Eu tenho um pensa- livro publicado, né? Ah, é? Eu tenho. Qual que é o tenho. nome? Unhas. Unhas? Do lado profissional aí pela editora Legal. Senac. Então já temos uma escritora aqui. Sim. Vamos Um escrever livro. juntas ou vamos escrever separado? Ah, eu faria junto, faria separado, tudo. Olha, se eu fosse fazer um livro hoje, eu, Mônica, né, como autora, eu contaria o título seria Uma História Inspiradora, Boa. né, para inspirar realmente esse setor da beleza aí que E aí vai tem tudo pra no dar teu certo. legado, o propósito que você queria, né? tudo. Se eu fosse fazer um livro sozinha, eu faria algo relacionado à empatia. Então, entenda a empatia, trabalhando a empatia no Uhum. outro. Porque eu vejo que eu sou uma pessoa, desde o início, que sempre escutei bastante as outras pessoas. Ouvi o que você tem para falar e, de fato, te entender. Então, eu expressaria isso nesse livro, entendendo a empatia. Legal. Valeu. Quer fazer um junto ou não? Dá pra gente vamos fazer uma um história junto. inspiradora, entendendo a empatia. Empreendedoras de sucesso. Ótimo. Pode ser. 7 passos para empreender com a mãe. Ó, lancei. Então, Pronto. Agora vocês se viram aí 7 pra passos escrever para esse livro. empreender em sociedade, com família. Mas de algo assim. verdade, acho que vocês tinham que escrever um livro desse. Acho que dá best-seller. Abre outra aba no Notion lá. Vou colocar mais uma tarefa no meu checklist. Boa! Bom, a gente encerra assim o episódio de hoje. Foi um episódio maravilhoso, muitos ensinamentos dessa dupla que eu admiro e gosto bastante e tenho o prazer de ter próximo de mim. E hoje eu consegui trazer elas para próximo de você que está assistindo até aqui. Então, meu muito obrigado. Vale lembrar, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha e na semana que vem a gente volta com outro episódio do Soul Podcast. Valeu, tchau!